Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você está na terceira aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros. O assunto hoje é cozinha e espaço gourmet. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Com muito orgulho, nós estamos valorizando o vidraceiro e expandindo o mercado. A cozinha, ela é o laboratório da casa, né? Para aqueles que são alquimistas de primeira viagem ou para os cozinheiros mais experientes. Bom, não importa. O que na verdade acontece nas cozinhas é que a cozinha, por ser o laboratório da casa, é um lugar sujo, né, que produz muito resíduo e resíduo orgânico, e por isso tem que ser um ambiente fácil de limpar. E é por isso que o vidro atualmente está muito presente nas cozinhas mundiais devido à sua facilidade de higienização. Com certeza, o vidro veio para ficar. Antes, os vidros eles eram aplicados simplesmente nas pequenas janelas e alguma coisa nos armários. Mas hoje nós já conseguimos identificar o avanço do vidro e a aplicação desse material tanto em revestimentos de paredes e até em tetos. Bom, então só para a gente lembrar, o vidro ele proporciona alguns benefícios. Alguns não, né? Muitos benefícios. Vamos pensar o seguinte: a cozinha, como eu acabei de dizer, é um lugar onde produz muito resíduo, cheiros, etc e tal. Então vamos só relembrar as muitas vantagens do vidro, né? Vamos falar só de algumas pertinentes à cozinha. Então vamos lá. Primeira vantagem, o vidro ele é muito fácil de ser higienizado porque ele não contém poros. Segundo, o vidro ele agrega luminosidade ao ambiente. Então, é muito ruim quando você tem uma cozinha muito escura e você precisa ficar utilizando de eletricidade para poder clarear a sua cozinha. Não tem porquê, você pode explorar o vidro como elemento de iluminação. O terceiro fato é que o vidro, além da luminosidade e além da questão da não porosidade, ele também tem a questão de fácil personalização. Então a gente pode utilizar ele na sua transparência, né? Ele sendo quase que um elemento invisível quando esse vidro ele é incolor ou super incolor. Ou então a gente pode utilizar uma certa transparência colorida, como é o caso dos vidros verdes, o vidro bronze, o vidro cinza, o vidro azul, etc. Mas também, se a gente quiser trabalhar em uma das faces dele, nós podemos utilizar as tintas, né, em pinturas chapadas. Nós podemos utilizar também ele opaco. Podemos utilizar ele da maneira acidado, jateado, tem saído um pouco de moda, mas ainda se utiliza, mas o acidado, serigrafado, né, quando você faz uma pintura, uma impressão digital. Uma outra vantagem do vidro, mas sendo utilizado como espelho, é aquela que eu te falei já na aula passada, a questão da amplitude dos ambientes. E o que nós temos visto hoje nas cozinhas mundiais, as cozinhas contemporâneas, é que o espelho ele tem sido utilizado não só em revestimento de móveis, como revestimento de paredes e até mesmo revestimento de tetos. Bom, como a cozinha precisa sempre estar sendo higienizada, o vidro também tem a vantagem de não absorver água e de dar sempre aquele tom moderno. E dependendo da maneira que você utiliza o vidro, ele nunca sairá de moda e ele nunca envelhecerá. O vidro ele não se degrada. Bom, então já deu para perceber que o vidro ele pode ser aplicado amplamente dentro da cozinha e do espaço gourmet, cabendo a você utilizar de sua criatividade e das informações que eu vou te passar agora, para que você possa aí aplicar o máximo de vidro nas cozinhas e nos espaços gourmet. Então vamos começar com o revestimento de parede com espelhos.
Na arquitetura contemporânea, o espelho aplicado em cozinhas, ele tem 3 objetivos. Você pode utilizar os 3 de uma vez ou pode usar um de cada e assim sucessivamente. O primeiro objetivo é ampliar a cozinha. O segundo objetivo é iluminar a cozinha. E o terceiro objetivo é decorar a cozinha. Um outro espaço, né, se a gente pode dizer assim, um outro componente da cozinha, onde o vidro também tem sido bastante explorado, são nos tetos. Bom, e para não sair do tema revestimento de parede, nós falamos de espelho e agora a gente vai falar de vidros coloridos. É o mesmo caso dos banheiros. Nós podemos então personalizar esses vidros com cores chapadas, nós podemos personalizar esse vidro com impressões digitais, com figuras bem elaboradas, e isso vai muito da criatividade. O que eu tenho observado bastante é que em alguns lugares da Europa, o vidro aplicado em parede, principalmente de frente com os fogões ou com as pias, é algo tradicional, sabe? É uma aplicação já de muito tempo, tanto que existem empresas lá fora, por exemplo, tem uma empresa, eu vi várias empresas na Ucrânia, na Rússia, que são empresas especializadas apenas em aplicar vidros em cozinhas. Eles são especializados. Imagine só, uma empresa que só faz isso. Por quê? Devido aos benefícios que o vidro traz. Lembra? Então, você pode fazer o vidro em dimensões personalizadas, com recortes personalizados, desviando de armários, furações de torneiras, de registro. Ele se encaixa em qualquer lugar porque vai da habilidade do medidor, claro, mas é muito fácil dele se adaptar ao ambiente sem, muitas vezes, sem a necessidade de recortes. Ou seja, se não existe recorte, não existe emendas. Obviamente, se o vidro ele pode revestir paredes, ele também pode revestir armários. Aliás, foi uma das primeiras aplicações que a gente começou a ver, né, que é realmente a aplicação de vidros coloridos em armários e móveis para a cozinha. Como eu falei no início, o espelho está muito na moda dentro das cozinhas. E se você consegue aplicar o espelho numa parede, obviamente também você consegue aplicar o espelho em armários. Quando o assunto é revestimento, tanto de paredes, tetos ou móveis, nós sabemos que existem algumas complexidades. Porém, o que eu já te adianto é que nós temos a possibilidade de utilizar tanto as fitas dupla face da Adere, quanto os selantes e adesivos da Alpatecno, ou até mesmo os dois, fita e silicone, dependendo das aplicações. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, fique tranquilo, porque nós não vamos entrar nesse tema agora, né, se aprofundar nesse tema revestimento de parede, teto ou móveis, porque nós teremos nesse treinamento ainda uma aula especial somente sobre revestimentos. Então fique tranquilo que a gente vai abordar com mais detalhes esses quesitos técnicos de como você aplica, qual é a melhor forma de aplicar esse vidro ou esse espelho no teto, na parede ou nos móveis. Legal? Nós falamos então da aplicação do vidro como revestimento, sendo o vidro, né, simplesmente um acabamento, precisando de uma estrutura para que possa ser adesivada ou ser revestida com vidro. Mas agora a gente vai mostrar para você o vidro sendo utilizado como estrutura, ou seja, como peça única dos móveis. Então, neste caso, nós temos aqui
uma porta, né, inteira de vidro, uma porta opaca inteira de vidro. O vidro temperado, por ele ter esse benefício de ser autoportante e poder ser feito furos e rasgos, etc., o vidro permite que seja aplicado vários itens principalmente de aço inox. Um outro componente da cozinha onde o vidro é muito bem aceito é justamente nos fechamentos de pias. Então os fechamentos de pia podem ser confeccionados de vidro opaco, né, acidado ou jateado, podem ser confeccionados de vidros incolores ou transparentes e também de vidros coloridos, aproveitando aí de repente algum elemento, como é o caso dessa cozinha aqui, onde você tem aí o granito preto e também o vidro preto. Uma dica que eu te dou agora para fechamento de pias é o kit pia da Alclin. Esse kit ele é muito versátil, principalmente em aplicações onde é necessário que as duas portas corram. Ele pode ser instalado em vãos de pias, armários e janelas. O kit ele vai completo para a obra, com todos os alumínios e componentes. Para a instalação, você precisa apenas escolher entre os vidros com espessura de 8 ou 6 milímetros e a cor que mais se adapta ao design da cozinha. Ó, ele é fácil de adquirir, fácil de instalar e principalmente fácil de ajustar. Para você saber mais, é só entrar no site da Alclin, é www.alclin.com.br. Bom, além das portas, né, de fechamento de pia, uma outra alternativa para você utilizar os seus vidros são as prateleiras. Nesse caso, assim como eu te chamei a atenção na última aula sobre o design das prateleiras, hoje nós temos uma diversidade muito grande de sistemas de aplicação de prateleiras. Muitas vezes você vai pegar na sua vidraçaria aquele vidrinho que custa R$10. Um vidrinho desse tamanho aqui, nem R$10. Mas dependendo do tipo de acessório que você coloca nessa prateleira, ou do tipo de aplicação, do tipo de corte que você faz, de repente você pinta, faz um trabalho nesse vidro, você triplica, quadriplica o lucro em cima daquele vidrinho que muitas vezes iria até mesmo ser jogado fora. Nós acabamos de falar então de fechamentos de pia, mas nem só de fechamento de pia vive o vidro. O vidro também pode ser a pia. Quanto custa isso? Não sei, isso não tem preço, não tem tabela. Isso que é importante, isso não tem tabela, isso não se vende por metro quadrado. Bom, e por falar em pia, assim como nós falamos na aula passada sobre as cubas integradas, existe a possibilidade também de termos pias integradas, a pia fechada já com as prateleiras. Olha que solução bem interessante e versátil. E hoje, com o advento das cozinhas americanas, dessas cozinhas enormes, existe um advento muito forte das bancadas, né? Principalmente em... E na verdade, falando agora, eu acabei pensando aqui rapidamente, tanto faz nas cozinhas grandes, onde normalmente são aplicados aí balcões ou bancadas, né, como a gente chama, quanto também os apartamentos pequenos, onde a cozinha praticamente fica integrada com a sala. Então os ambientes são muito pequenos, para que não tenha uma parede ali interrompendo ali os ambientes que pareça mais apertado ainda, é feito simplesmente um balcão ou uma bancada. E aí o vidro arrebenta. Bom, como você pode ver, interessante que existe o vidro sendo aplicado em bancadas como revestimento, né? Existe a opção das bancadas serem
instaladas como se fossem umas prateleiras. E também existe um sistema que é muito utilizado, onde se coloca normalmente uma pedra e aí faz-se uma bancada suspensa com vidro utilizando prolongadores. Ainda falando principalmente de cozinhas americanas, uma outra aplicação também do vidro na cozinha são as divisórias. Muitas vezes, né, o proprietário ou a construtora do apartamento entrega lá a cozinha americana com um balcão. E aí existem clientes que falam, não, eu quero fechar, eu quero manter, ó, olha só, olha o que nós falamos na última aula, manter a visibilidade, porém tendo um certo isolamento. Então, aí entram as divisórias. É importante salientar também que, além das divisórias, esse fechamento ele pode ir além e, de fato, ser um fechamento total mesmo. É muito comum hoje a gente ver aí cozinhas totalmente integradas com a sala de jantar ou com a sala e coisa e tal. Então, muitas vezes é importante que você elimine a parede. Olha só a possibilidade do vidro. Que você elimine a parede entre os ambientes, mas que você, de repente, tenha que manter esse ambiente fechado devido ao odor, né? Quando você faz uma fritura e coisa e tal, para que aquela fumaça, aquele odor não invada os outros ambientes da casa, da residência, do apartamento, mas que você continue tendo a sensação de amplitude, a sua casa fica maior sem a utilização de paredes de alvenaria. Com isso, entra então os fechamentos com portas, sejam portas pivotantes ou portas deslizantes. Então, olha só, você tem a possibilidade de você fechar o ambiente criando uma barreira envidraçada, uma barreira física, porém não uma barreira visual. Você tem também a opção de utilizar um detalhe que eu acho muito bonito e muito moderno, que são os vidros refletivos. Fica lindo. Então você tem ali uma certa barreira, né? Mas você não é totalmente transparente, porém não é totalmente opaco. E tem a terceira opção, onde você pode, de fato, criar uma barreira tanto física quanto uma barreira visual, utilizando vidros, de repente, coloridos. Dentro dessa realidade, nós temos aí várias opções. Uma opção que eu te indico, uma opção já mais tradicional, são os kits engenharia de alumínio da Ela Indústria. Então, como você sabe, a Ela Indústria ela tem lá a sua linha, né, de 8 e 10 milímetros de sistemas deslizantes. E aí, o que eu tenho pensado aqui na minha cabecinha aqui? Você pode também utilizar as ferragens da linha Chrome. De repente, você pode utilizar uma ferragem cromada ou então uma ferragem branca. E o que é bonito dessas ferragens é que elas escondem os parafusos. Então, fica uma ferragem bem clean e não fica aparecendo os parafusos. Porém, se a questão for ampla abertura, pensa só. De repente o cara tem uma cozinha integrada com a sala de jantar ou com a sala de TV, sei lá. Então, ele só utiliza essa cozinha de vez em quando, ok? Então não tem por que ele ter uma barreira física ali, uma alvenaria. Então, quando ele não está utilizando essa cozinha, que é na maior parte do tempo, ele pode utilizar um sistema que dê total amplitude, que dê uma abertura quase que 100%. Nesse caso, ele pode utilizar uma solução bem interessante da Alclean, que é o sistema SGI. O que é legal no sistema SGI? Ele é preso praticamente por cima, a estrutura dele é fixada em cima, então isso proporciona, traz o benefício de não precisar ter trilhos inferiores, ou seja, não é necessário nem embutir, nem ter trilho, trilho interrompido, não tem trilho. Ele abre quase 100% e não tem trilho, ou seja, você também não precisa ficar rasgando o piso do seu cliente. Olha que solução interessante. Então, veja que opções nós temos várias. Você pode usar um sistema tradicional, onde você terá ali 45% de abertura, ou você pode utilizar um sistema mais amplo, onde te permite uma abertura mais ampla, que é o SGI da Alclean.
Um outro elemento muito presente também nas cozinhas atualmente são os passa-pratos. É assim mesmo que chama, né? São as aberturas de passa-prato. Então, normalmente, né, tem uma cozinha semi-integrada com uma abertura, onde essa abertura pode ficar constantemente aberta, né? Porém, existe aquele problema, lembra? Gordura, fritura, fumaça. Então, como não existe a integração total, é somente uma abertura, essa abertura, normalmente, ela fica aberta, porém, quando vai se fritar alguma coisa, que vai gerar fumaça, qualquer coisa assim, fecha-se passa-prato. Quando precisa integrar ali, passar, de repente, tem aquela sala de jantar bonita, aquela mesona, não precisa ficar dando a volta, né? Então passa-se um trabalho mais direto, né? Já vai passando pela parede ali com essa abertura. Então, essa abertura de passa-prato, ela é muito utilizada, seja com vidros transparentes, com vidros espelhados ou com vidros opacos. Bom, como eu falei, acabei de falar de mesas, né? Um elemento que não pode faltar, que é muito interessante ser de vidro, são os tampos de mesa de vidro. É muito comum o vidro, ele é aplicado de uma maneira simples. Um vidro retangular, lapidado nos 4 lados, só isso já basta para você trazer uma beleza para o vidro. O vidro por si só ele já é lindo, ele já é belo. Porém, os tampos não precisam ser tão simples assim. Podemos utilizar tampos mais elaborados, sejam com acabamentos de bordas mais elaborados, sejam com cortes mais elaborados. Um outro detalhe também que dá para ser utilizado muito nos tampos de mesa são as pinturas. Agora é o seguinte, de repente você quer fazer um tampo de mesa, mas você também pode oferecer para o seu cliente a estrutura da mesa. A estrutura da mesa também pode ser de vidro. Inacreditavelmente, o vidro ele está tão avançado que ele pode ser utilizado até mesmo como peça integrante e até mesmo como uma cadeira inteira de vidro. Hoje é muito comum você ver lousas em cozinhas. Só tem um detalhe. Essa moda surgiu em restaurantes. Só que quando surgiu essa moda, né, de lousas em cozinhas e coisa e tal, se utilizava e até hoje se utiliza giz. Porém, o giz já foi comprovado cientificamente que o giz ele é muito prejudicial à saúde. Então, assim, aproveitando que o giz é prejudicial à saúde, nós podemos utilizar então do vidro. Nós falamos assim, ó, cliente, você pode continuar com a sua comunicação, com a sua receita, com seus recados, mas utilize vidro, porque você usa uma caneta e aí apaga e não vai criar pó de giz. Então também é muito bonito, muito moderno e essa lousa ela pode até mesmo combinar com as cores do armário, da pia e etc. Um outro elemento que pode ser inserido nas cozinhas são os aquários. E um outro benefício que o vidro agrega às cozinhas são as coberturas de vidro. E ainda falando das coberturas, né, aplicadas em cozinha, nós sabemos que muitas pessoas têm certas fobias, não gostam de ficar em lugar apertado. E, por incrível que pareça, né, existem muitas cozinhas pequenas ainda. E quando você tem uma cobertura de vidro, a sensação que dá, né, de ver aquela luz natural entrando, que é diferente da luz elétrica, é confortante, além do fato de dar a impressão que você está do lado de fora, que você está almoçando na varanda, jantando numa varanda ou numa área aberta. Então, isso é muito interessante. Porém, assim como os revestimentos de parede que eu acabei de falar, as coberturas também são aplicações, entre aspas, complexas, onde nós podemos utilizar as várias fitas da Adhering, os vários silicones e selantes, né, da Alpatecno, ou, em alguns casos, até mesmo os dois materiais. Porém, não se aveste
Não se aveste, porque nesse treinamento também nós teremos uma aula exclusiva sobre coberturas. Aí a gente vai se aprofundar mais nesse tema das aplicações, qual é o melhor sistema, se o melhor é utilizar silicone, se o melhor é utilizar fita, ou se existem sistemas onde o melhor caso é utilizar os dois produtos, mas fique tranquilo que ainda nesse treinamento a gente vai te passar com mais detalhes, beleza? Uma aplicação bem tranquila também que a gente pode utilizar e explorar bastante nas cozinhas são as tábuas de vidro. Bom, as tábuas de vidro começaram a ser exploradas faz alguns anos, né? Não é muito antigo, só que o que eu vejo é que o vidraceiro continua meio assim, né? Foi bolado ali um sistema de tábua de vidro, né? Aquele sistemão meio retangular, onde tem um furo por cima, geralmente faz um rasgo, ou ali 3, 4 buracos para você enfiar o dedo, e não saiu muito disso. Então a gente pode utilizar o vidro, mas a gente pode agregar valor às tábuas de vidro. E agora a gente vai falar um pouco sobre o espaço gourmet. Gabriel, mas que raio é esse negócio de espaço gourmet, cara? Bom, o espaço gourmet normalmente ele é um local para aqueles que gostam de cozinhar e ao mesmo tempo reunir os amigos. Então acaba sendo um ambiente mais misto. Esse ambiente geralmente ele tem já integrado com uma churrasqueira, muitas vezes é integrado com um fogão a lenha, com um fogão de barro e assim sucessivamente. Mas tá, só que normalmente, principalmente em apartamentos, as construtoras têm se aproveitado desse ambiente e vendido as sacadas dos edifícios, muitas vezes a sacada que fica ali próximo à sala de jantar ou à sala como o espaço gourmet. Então, olha que legal. O primeiro elemento que nós podemos utilizar, explorar amplamente, já que o espaço gourmet normalmente tem uma churrasqueira, são as churrasqueiras, os fechamentos de churrasqueira. Bom, assim como na cozinha, né, que pode ou não ter as bancadas, é muito provável que um ambiente que tem o nome de espaço gourmet tenha uma bancada. Então, nada melhor que a gente explorar ali o nosso produto e oferecer o nosso produto de diversas formas, utilizando aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa criatividade. Um outro item também que a gente não falou na cozinha, mas que poderia também ser aplicado na cozinha, mas eu deixei para ser inserido aqui no espaço gourmet, são as mesas giratórias. Não sei se você já teve o prazer de poder fazer uma refeição em uma mesa giratória, principalmente se tiver muita comida, né? Então você vai pegar, sei lá, o feijão tá lá do outro lado, você tem que levantar, então pedir, põe o feijão para mim. Não, a mesa giratória você só dá um toque na mesa aí e a comida que estava lá veio para você cá. Então é bem versátil a mesa giratória e o que é melhor, é um elemento caro e simples de fazer. Olha, as lojas de móveis estão ganhando muito dinheiro com mesas giratórias e não tem tanto material assim, ou seja, pouco material e um produto com muito valor agregado. Obviamente, o que não pode faltar em um espaço de refeição são as mesas, sejam elas, né, utilizando o vidro somente como tampo ou como mesas inteiras. Levando em conta também que o espaço gourmet é um local onde você reúne os amigos, normalmente o espaço onde você reúne os amigos, onde você reúne a família, é sempre importante você dar uma ostentada, né? Sempre mostrar, né, que você está podendo. Então, principalmente para o pessoal que tem um poder aquisitivo melhor, você pode utilizar prateleiras, mas não precisa ser aquela prateleira simples. Então, nada melhor que você, de repente, utilizar um acessório de aço inox, por exemplo, e até mesmo uma iluminação nessas prateleiras. De repente, né, se esse seu espaço gourmet, né, a gente sabe que o espaço gourmet, o pessoal costuma colocar uma telinha onde a gente reúne para poder assistir um jogo com os amigos e tal, coloca um sonzinho para você, né, ficar ali curtindo um sonzinho, imagine só o sonzinho tocando, ó, e a luzinha da prateleira piscando.
Tipo danceteria, meu. Entendeu? Olha pra você ver. Quanto custa isso? Não sei. Não é cobrado por metro quadrado, é cobrado pela criatividade e o benefício do produto. Um benefício interessante também dentro do espaço gourmet é você revestir algumas paredes com vidros, seja vidros coloridos e principalmente com vidros com estampas temáticas. Por exemplo, com a estampa do time. Lembra que eu falei? Onde é o espaço gourmet? O espaço gourmet geralmente tem o quê? O espaço gourmet geralmente tem um lugar apropriado para a reunião das pessoas, dos amigos, é um lugar de descontração. Então, é legal você utilizar, de repente, temas de times, eu não sei, daquilo que o seu cliente gosta. Mas também o que eu tenho visto bastante é que nos espaços gourmets o pessoal tem utilizado bastante estampas relacionadas à própria alimentação. Às vezes tem bebidas, às vezes tem comidas. Então, olha, tudo isso aí fica ao critério do cliente. Cliente, o que você quer? Olha só, você pode tematizar aquele ambiente. Você pode deixar aquele ambiente com a cara do seu cliente, com os gostos do seu cliente, um ambiente onde o seu cliente queira estar. Imagina o cara chegou do serviço, o cara vai lá, onde ele quer estar? Ele quer estar no espaço gourmet, onde ele põe os pezinhos para cima, vai tomar uma serva, vai comer um petisquinho, ele está ali olhando para a cidade, porque geralmente o espaço gourmet fica na sacada ou fica de frente para as paisagens, então ele está ali ó, só no espaço que é dele, todo preparado para ele, e nada melhor que você decorar ao máximo esse espaço com o nosso produto vidro. Assim como nas cozinhas, o espaço gourmet aceita muito bem os espelhos, até porque é difícil você ter um espaço gourmet muito amplo. E geralmente o espaço gourmet ele tem mais mobílias. Então no espaço gourmet normalmente tem o quê? Como ele fica normalmente na sacada, ele tem ali sofás, ele tem balcões, ele tem fornos, churrasqueira. Então é um espaço que costuma ser muito empilhado, entulhado de coisas. Então nada melhor que você colocar espelhos nas paredes para que você possa passar a sensação que esse espaço é maior do que ele realmente é. Bom, um outro detalhe também que é muito comum ter nos espaços gourmets são os móveis revestidos com vidros. E aí entra aquele mesmo assunto, vidro colorido, vidro opaco, vidro com impressão digital. Porém, existe também a questão de se produzir móveis com vidro. Lembra? Espaço gourmet normalmente é muito entulhado de coisa, então nada melhor que você, naquilo que você pode utilizar o vidro transparente, utilize vidro transparente. Então você vai ter ali a funcionalidade daquele equipamento, daquele objeto, daquele móvel, porém ele não vai ocupar um espaço visual no ambiente. Lembra do revisteiro? Então, revisteira é uma. Geralmente, espaço gourmet é um lugar onde se lê muita revista, onde se lê o jornal, onde se toma o café da manhã e tal. Então, é importante ter um lugar, como é que é o nome, pô? Um recipiente, um local onde vai se armazenar a revista, o jornal e etc. Também se utiliza muita cobertura em espaço gourmet, principalmente em coberturas mesmo, cobertura de edifícios, se utiliza muita cobertura. Mesmo esquema da cozinha. Diferente das cozinhas, os espaços gourmets normalmente são de frente com a paisagem. Isso quando não ficam na sacada. Então é muito comum que nos espaços gourmets exista plantas. Plantas essas que podem ser temperos, que podem ser plantas comestíveis, como salsinha, sei lá, tomatinho, beleza. Na verdade, geralmente essas plantas são mais decorativas do que comestíveis, Geralmente o pessoal tem para dizer que tem. Mas é legal, de repente, você fazer uma pizza, pegar um temperinho ali da horta, legal? Essas plantas podem ser decorativas e nada melhor do que a presença de cachepotes para poder armazenar essas plantas. Esses cachepotes, eles podem ser... o vidro pode estar integrado com outros materiais, por exemplo, com madeira, com aço inox e tal. O vidro ele pode estar sozinho, como estrutura também. E também nós temos visto muito a presença de espelhos em cachepotes, principalmente em espaços gourmets. Normalmente, os espaços gourmets que ficam em sacadas
precisam ser fechadas e geralmente com vidros. E nada melhor do que fechar o espaço gourmet com vidro do que utilizar um sistema de envidraçamento de sacada. Então, eu sugiro que você dê uma olhada no site www.alclean.com.br. A Alclean oferece o kit sacada. Então, como o nome já diz, o kit sacada, ele já vem em sistemas de kits, vem em tamanhos diferentes, né, que se adaptam aos tamanhos que você precisa. E olha, vale a pena você consultar a Alclean, porque a Alclean andou fazendo várias melhorias no kit sacada. Então assim, vale a pena. Legal? A última dica de hoje é o seguinte. O aço inox, ele é muito utilizado em cozinhas por 3 principais motivos. Primeiro, ele é resistente à água e às intempéries que acontecem ali na cozinha. Segundo, ele é muito bonito. Terceiro, ele é muito fácil a higienização. Se você agrega aço inox com vidro, esse casamento é imbatível. Seja para utilizar, por exemplo, como você viu ali, bancadas. Você viu que tem bancadas suspensas que você pode utilizar prolongadores, olha só, prolongadores desse gabarito aqui. Você tem ali prateleiras suspensas, onde você pode utilizar barras roscadas. Olha essa peça, olha essa peça. Você pode utilizar pés de mesa, você pode fazer muitas coisas com aço inox. Você pode utilizar desde um puxador numa porta de vidro de aço inox, como um sistema deslizante inteiro com aço inox. Hoje, nós temos a sorte de ter empresas como a WR Glass, que, segundo o o Wilmerson nos deu uma entrevista muito legal há algum tempo atrás, e o Wilmerson disse pra gente que eles têm mais de 800 produtos em linha. E o que é mais legal, ele falou, Gabriel, se caso você tiver um produto que a gente não tem em linha, a gente faz para você. Então, por exemplo, eles já têm hoje perfis de aço inox, perfis U de aço inox. Nós sabemos que muitas vezes quando você chega para poder fazer um fechamento de uma churrasqueira, você tem que muitas vezes colocar um perfil de alumínio, que não é muito legal, né? Porque normalmente as cubas, né, aquela parte superior da churrasqueira que puxa a fumaça para cima, ela é de aço inox. Então nada melhor que você ter um perfilzinho de aço inox, mas até então isso era muito difícil achar. Só que hoje a WR já fornece para você. Então, como eu falei, muitas vezes você vai utilizar um vidro de 15 reais, de 20 reais, e se você colocar uma peça de aço inox dessa, esse vidro já se transforma em um vidro de 500 reais, de 1.000 reais, porque você agregou mais valor ao seu produto. Então, olha só, lembre-se, cozinha tem tudo a ver com aço inox e vidro. E quando você pensar em vidro, é você. Pensou em aço inox, é WR Glass. Beleza? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Para mim é uma honra estar aqui com você. Lembrando que, olha, as aulas sobem na terça e na quinta. Toda semana nós teremos aí, no mínimo, 20 aulas. Essa foi só a terceira, então nós temos aí, no mínimo, mais 17 aulas para que você possa absorver esse conhecimento e possa escolher, né, um tipo de produto que você vai trabalhar. Não se desespere, porque é o seguinte, primeiro nós estamos falando sobre ambientes, legal? Então você viu que nós falamos na aula passada sobre banheiro. Aí lá no banheiro nós falamos sobre box, falamos sobre banheiras. Nesse episódio aqui onde nós falamos de cozinha, nós falamos sobre coberturas, falamos sobre revestimento de parede. Então assim, fique tranquilo que primeiro a gente vai falar sobre os ambientes e depois, na segunda parte do curso, nós iremos falar sobre aplicações. Então nós vamos ter uma aula falando só sobre box, outra aula falando só sobre coberturas, outra aula falando só sobre revestimento de parede, outra aula falando sobre fachadas, outra aula falando sobre portas, uma falando sobre janela. Olha só, então nós vamos... Primeiro eu quero mostrar para você, ó, se liga, dá para você utilizar esse sistema nos ambientes. E depois, qual o sistema que dá para você utilizar? Então a gente vai falar sobre os sistemas. Legal? Lembrando que você faz parte disso, você nos ajudou a fazer esse treinamento.
e é muito legal o feedback que nós estamos tendo de você, mas eu peço, não pare de comentar. Se caso você viu alguma coisa que não te agradou, comente. Se caso você viu alguma coisa que te agradou, comente também. Porque é importante que a gente vai conseguindo se basear. E assim, as aulas não estão gravadas ainda. Então, de repente, você tem alguma coisa para falar para mim, pra gente aqui no setor vidreiro, que a gente pode consertar no próximo vídeo. Entendeu? Então é uma maneira da gente sempre ir melhorando, porque o Gabriel não faz nada sozinho. Eu tenho toda uma equipe por trás de mim que faz o negócio acontecer. Eu sou o rostinho bonito que aparece aqui na frente. Entendeu? Mas atrás aqui de mim, me dando suporte, tem toda uma equipe que nos ajuda e você também faz parte dessa equipe que nos ajuda também, sempre dando aí as suas orientações, o seu feedback, as suas ideias, as suas sugestões, as suas críticas. Mas ó, quero agradecer todo mundo que fez os comentários. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, é nóis e até a próxima aula, legal? Forte abraço, valeu!